Boa noite, igreja. Boa noite para uns, bom dia para outros, boa tarde para outros, dependendo do horário em que você estiver ligando o seu aparelho para assistir esse vídeo. De qualquer forma, espero que estejam bem, de saúde, estejam em paz, sentindo a alegria do Espírito Santo, estejam, enfim, cuidando da vossa vida espiritual, embora as lutas físicas, as lutas seculares sejam muitas, mas não podemos descuidar do lado espiritual. Eu quero fazer uma leitura no capítulo 12 do livro de Atos. Vou ler com vocês os 18 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães asmos, sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados, com cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes,
e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no, ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido. Como Pedro, Herodes, tendo procurado e não achado, o que teria acontecido com Pedro. Somente até aí. Os 18 primeiros versículos narram a libertação da cadeia, por assim dizer, de Pedro. Libertação. Eu quis usar esse texto para falar de uma libertação verdadeira. Eu quero traçar um paralelo simples e fácil de compreender entre a libertação, eu falei Pedro várias vezes, mas a libertação de Pedro, que estava em cadeias, e a libertação de um pecador, também preso às cadeias de Satanás. Por que eu quero falar sobre isso? Ao longo dos anos de convivência com a igreja, obviamente, a gente vai percebendo quantas pessoas têm na sua família, alguns, às vezes muitos, se não todos os familiares, que não sejam ainda convertidos, que não são crentes ainda, que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes, num lar, apenas uma pessoa é convertida. E há casos até que num lar, todos, com exceção de apenas um, todos são convertidos, mas um não é. Ou seja, o vice-versa de uma coisa. O importante é entender que muitos temos familiares, amigos, colegas que não são convertidos. Isso é uma coisa normal, natural, por assim dizer. Mas o grande problema é que os irmãos ficam pedindo orações por esses que não são convertidos, no sentido de que Deus faça um milagre. Muitas vezes pedem orações para um familiar que está enfermo. Isso é justo, isso não é uma coisa errada. Pedem orações para um familiar que bebe demais. Bebe, obviamente, estamos falando de bebida alcoólica. Pedem oração por um familiar que perdeu o emprego. Pedem orações por várias circunstâncias as quais esses familiares, e às vezes cônjuges, esposos ou esposas, filhos ou pais, estão passando
E o pedido de oração é no sentido da solução de um problema. E aí é que vem o detalhe, onde eu quero traçar esse paralelo, essa linha paralela entre a libertação de Pedro lá da prisão e a libertação de familiares nossos da prisão de Satanás. Libertá-los do cativeiro do pecado. Porque nós, muitas vezes, esquecemos, eu digo nós, é uma força de expressão, os crentes, muitas vezes, esquecem que o grande problema não é porque um familiar bebe, não é porque um familiar trai, não é porque um familiar faz isso ou faz aquilo, ou não faz determinadas coisas que deveria fazer. A oração precisa ser por libertação. Porque essas pessoas que ainda não têm Cristo no coração, que ainda não têm o temor, o verdadeiro temor a Deus, a ponto de quererem se converter, estas pessoas estão presas a Satanás, que os tem acorrentado, por assim dizer. Então, nessa palavra, nós vemos Herodes, que aqui configura Satanás. Veja bem, não estou dizendo que Herodes era o Satanás, embora tenha sido usado, mas ele configura Satanás. E Pedro configura aqui a posição de um pecador. Repito, não estou acusando Pedro de pecado, embora ele e todos nós somos pecadores, embora pecadores arrependidos. Mas ele está prefigurando aqui, ele está na condição que está um pecador hoje preso a Satanás. Ele estava preso nas prisões públicas, né? Numa condição de perigo. Então, veja uma coisa interessante. O versículo 4 começa dizendo assim: depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, portanto, 4 vezes 4, 16 soldados, né? Para o guardarem. A intenção de Herodes, diz ainda o versículo, era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Estava naqueles dias de Páscoa, naqueles dias também chamam de festa dos pães asmos, pão sem fermento, enfim. Estava naquele período e Herodes, logo após esse período, gostaria de apresentar Pedro ao povo, porque era cartaz para ele. Prendeu um seguidor de Jesus. Amados, aqui eu já traço um paralelo na condição de um homem pecador. Um homem pecador também está numa condição de perigo. Perigo por quê? Porque se ele não se libertou do pecado, reconhecendo Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele corre o risco de morrer fisicamente e ir para o inferno. Porque não existe esse negócio de missa de 7º dia, missa de mês, missa de ano. Isso não existe. Morreu, ele não tem mais condições de salvação. Se ele morrer sem salvação, vai para o inferno. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Tem pessoas maravilhosas, de uma educação, de uma cultura, de uma coisa assim, agradáveis mesmo, que nós sentimos muito essas pessoas não irem para o céu, mas não é a bondade delas que os leva para o céu. É o fato de crerem, de receberem a Cristo como Senhor e Salvador.
Então, enquanto estas pessoas não estão libertas por Deus, em Cristo Jesus, estas pessoas estão correndo perigo. Perigo de quê? De ir para o inferno. De ir para uma vida pós-morte física nas trevas, no inferno, no sofrimento eterno. Porque a salvação da nossa alma, o nosso desejo de seguir a Cristo, de andar na sua presença, na presença de Deus em santidade, é justamente ir habitar os céus, que é um lugar de gozo e paz eternos. É para nunca mais acabar. Então, veja bem, Pedro estava acorrentado, guardado por soldados, e assim está o pecador. Acorrentado por Satanás, guardado pelos demônios, que são os anjos caídos, auxiliares de Satanás, guardados, que eu digo, preservados por eles, para não receberem a Cristo. Os demônios empatam a vida da pessoa que quer receber a Cristo no sentido de serem salvos. O diabo não quer, só interessa a ele a pessoa não ser salva. Então, realmente, eles têm esse cuidado. Evitar que a pessoa... o parente vive lá convidando para ir na igreja. Eu digo, para de convidar. Ele já sabe que você é crente, você já convidou várias vezes. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque quando o demônio percebe o que impede uma pessoa de ir na igreja, ele vai propiciar aquela condição sempre para evitar que ele vá. Eu ia para a igreja, ia para o culto, mas o meu filhinho deu uma febre. Se você não tem quem te ajude cuidando do teu filhinho, se você não tem um comprimido AS infantil para dar, ou mesmo se você não tem a autoridade espiritual para fazer uma oração e dizer, Senhor, tira a febre do meu filho e deixe-o em casa. E vá você adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Podem compreender isso? Então as pessoas sem Cristo estão presas, estão amarradas a Satanás. Precisam de libertação. Precisam que alguém interceda junto a Deus. Não é ficar no ouvido dele, você tem que ser crente, você tem que ser crente, você tem... Todo mundo é crente, até o diabo é crente. Você tem que interceder, orar por libertação. Pedir a Deus, Senhor, liberta meu marido, Senhor, liberta meus filhos, Senhor, liberta meus pais, sei lá, liberta meus amigos, liberta meu chefe, liberta o gerente, liberta o patrão, em nome de Jesus. O versículo 5 diz assim a palavra do Senhor. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha a responsabilidade da igreja. A igreja precisa interceder por quem está em prisão. E, obviamente, se você tem que orar por alguém que ainda não se converteu, ore pelos seus familiares, principalmente. Ore pelo seu esposo. Em vez de ficar no ouvido dele o tempo todo falando, fale com Deus. Converse com Deus. Chore aos pés do Senhor. Senhor, eu amo meu marido, eu quero o melhor para ele, Senhor, mas ele não quer nada contigo, Senhor. Revela-te a ele e salva meu marido. E salva minha esposa, e salva meus filhos, e salva meus pais. É assim que funciona. A igreja estava em oração incessante em favor de Pedro.
A igreja precisa orar pelos encarcerados nas prisões de Satanás. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa orar pelos seus familiares incrédulos. Ah, pastor, mas eu já orei tanto. Ore quanto necessário for. Você pode orar 20 anos para ver o resultado, não há problema. Esses 20 anos são louváveis. Deus vai se agradar. Você tem que interceder. Esse é o mistério, é interceder. Porque haviam crentes fiéis orando. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Deus nos liberta do poder das trevas e nos transporta para o reino da luz de seu Filho. Veja, é Deus que faz isso. E o que nós temos que fazer nisso? Pedir, interceder. Temos que interceder. Quanto mais intercedermos, mais chance tem de um familiar se converter. Haviam crentes fiéis na oração por aquele encarcerado. Então a igreja intercedeu realmente por Pedro e Deus operou um milagre. Por quê? Porque a oração é o único caminho para libertar da prisão de Satanás. Lembre-se, eu falei que Herodes configura Satanás. Obviamente é uma configuração, não estou chamando ele de tal, embora estivesse a serviço dele, mas a igreja estava orando em favor de Pedro, orando consequentemente contra quem o estava prendendo, que era Satanás. Podem compreender isso também? É bom entender isso. Versículos 7 e 8 dizem uma coisa interessante. Difícil é achar os numerozinhos aqui pequenos da Bíblia, onde falam os números dos versículos, mas eu vou achar, tenho certeza. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Preste atenção nisso. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Preste atenção no que eu vou lhe explicar. Os anjos são mensageiros de Deus. São espíritos ministradores. É por isso que os pastores são chamados de anjos. No livro de Apocalipse, cita os pastores das igrejas como anjos. Por quê? Não tem nada a ver com ter asas, com ser... São pessoas usadas por Deus para ministrar a palavra, para trazer a palavra, para anunciar a palavra. São anjos ministradores. Então o versículo 7 diz exatamente isso. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Bom, você pode ser o anjo que, através das suas orações e do seu testemunho, estará iluminando o seu familiar, a prisão do seu familiar. Podem compreender isso? E uma luz, que outra não é senão a luz de Cristo, a luz do Evangelho, que você nem sempre consegue pregar com palavras, mas pode e deve pregar com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua dedicação, com a sua educação, com a sua preocupação, com o seu amor, com o seu zelo.
por aquela pessoa que você está intercedendo junto a Deus para que seja liberto. Então você é esse anjo que está levando a luz do Evangelho, e essa luz vai iluminar a prisão daquele que está em trevas, de forma tal que, através do seu testemunho, ele vai dizer: puxa, eu quero ser crente igual a minha esposa, eu quero ser crente igual ao meu marido, quero ser crente igual aos meus pais, quero ser crente igual aos meus filhos. Veja, você que vai anunciar com a sua vida, nem tanto com palavras, nem sempre com palavras. Claro que com palavras também, mas não palavras de acusação. Ah, você não quer nada com Deus. Ah, você não quer nada com a igreja. Não diga isso. Em vez de você dizer que você não quer nada com Deus, diga: você precisa conversar com Deus. Você precisa reconhecer a Deus como seu Senhor. Você precisa pedir perdão a Deus. Mas isso quando realmente se faz necessário. O melhor mesmo é pregar com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua maneira de ser. Podem compreender isto? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. Uma coisa interessante é que a luz do Evangelho chegou para aquele que estava, quando você vive o Evangelho e aquele por quem você está intercedendo, a luz do Evangelho chega para ele, e Efésios 5,14 diz assim: desperta tu que dormes e cinge-te, que Cristo te receberá. É uma coisa interessante que bate exatamente com o versículo 14 de Efésios 5. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para ler para você. Diz assim: por isto é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Olha que coisa maravilhosa. Levante-se dentre os mortos, ou seja, levante-se no meio daqueles que não têm Cristo, que não têm salvação, que não estão salvos, e Cristo te iluminará. Então, veja bem, você precisa fazer exatamente como nós estamos lendo aqui. O versículo 8 ainda diz assim, para complementar: e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Você é cristão? Beleza. Graças a Deus por isso. Esse consegue interceder junto a alguém para seguir você para a igreja, para acompanhar você para a igreja. Eu me lembro que meus pais nunca permitiram que os filhos não fossem à igreja com eles. Só em caso de uma doença grave que não poderia sair de casa. Hoje as pessoas dizem: ah, meu filho não quis vir. Quem manda no seu filho? É ele próprio? Se for uma criança de 10 anos, 11 anos, 9 anos, é ele próprio que manda nele. Você hoje não o leva para a igreja, amanhã ele pode, não estou dizendo que vai, mas pode estar nas trevas. Ah, mas essas coisas não podem ser forçadas. De certa forma, não, mas de certa forma, sim. Porque enquanto as crianças não compreendem, às vezes você tem que forçar. Você não força, às vezes, uma criança a comer porque ela não quer comer. Pensa bem. Você não força ela, às vezes, a vestir uma roupa que ela não quer vestir. Então, de certa forma, eu digo assim com um certo cuidado, de certa forma, você precisa levá-lo à casa do Senhor. Meus filhos mais velhos, eu disse: enquanto vocês estiverem sob meus cuidados, vocês vão para a igreja sim. Quando não estiverem mais sob os meus cuidados, vocês vão para onde vocês quiserem.
Quando um filho trabalha e se sustenta e cuida já de si, então ele vai para onde quer. Mas se você o educar na igreja, olha o que a palavra diz. Ensina a criança o caminho que deve andar. Obviamente isso não se aplica só à igreja, mas sim a toda a educação que você possa dar em casa, chamada educação de berço, aquela que você dá em casa. Cultura, os estudos que você possa fazer ele estudar e ir à igreja também, obviamente. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando for grande, não se desviará dele. Eu sou fruto desse versículo. Eu aprendi a ler os versículos da Bíblia, decorar os versículos da Bíblia, apanhando. Era o cuidado que minha mãe tinha, tadinha, fazer aprender. Então, amados, veja, intercederam em oração, simplesmente um anjo levou a luz e a luz brilhou, e o pecador iluminado que percebe as cadeias caindo e obedece, ele não vê mais obstáculo. O anjo falou: cinge-te, veste tua roupa, bota teu cinto, etc, etc, e segue. E ele pensou até que estava sonhando, ele disse: meu Deus, custou a perceber que era verdade o que estava acontecendo. Aquele que recebe de bom grado a palavra de Deus, ele obedece, ele não vê obstáculo. Se ele recebe com amor, se você sabe com amor cativá-lo para Cristo, veja bem, ele segue o anjo, porque agora ele está livre para seguir. Vamos para os versículos 17 e 18 para nós encerrarmos. Diz assim o versículo 17: Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Veja que coisa maravilhosa. Causou um alvoroço. Porque o pecador, pecador iluminado, quando ele percebe as cadeias caindo, ele quer obedecer. Ele está se vendo livre das cadeias. Ele não conhecia o anjo, nunca viu aquele anjo mais gordo, mas o anjo lhe falou: vem. Ele percebeu que as cadeias caíram, ele percebeu que estava solto, então por que não seguir o anjo? Então a pessoa segue o anjo, vai às reuniões, se alegra com eles, com aqueles que adoram, testemunha a sua libertação, que foi o que Pedro Paulo fez, testemunha a sua libertação maravilhosa e alvoroça o mundo com seu testemunho. Tudo isto foi exatamente o que Pedro fez. E é o que vai acontecer, e é o que acontece quando você, meu irmão, minha irmã, simplesmente consegue cativar a pessoa pela qual você sente um certo carinho, um certo amor, seja amor de mãe, seja amor de pai, seja amor de filho, seja amor cristão por um amigo, amor cristão por um chefe de trabalho, seja o que for. Use a palavra de Deus. Use a oração. Acima de tudo, interceda. A partir, agora já falando dos cultos da nossa igreja, a partir desse mês agora, nós estaremos fazendo cultos nas igrejas do Jardim América e Primavera, não mais uma vez por mês, mas agora 2 vezes por mês. Um exemplo é que, agora dia 2, próximo domingo, acho que é dia 2,
Próximo domingo, dia 2 de agosto, haverá culto pela manhã no Jardim América. Culto pela manhã no Jardim América. Com Santa Ceia, com a ministração da Santa Ceia, enfim, como tem sido, como era antes. No segundo domingo, haverá culto de manhã no Jardim Primavera. Fale a outras pessoas sobre isso. Como era nos domingos anteriores a essa pandemia. Já no terceiro domingo à noite, faremos também culto novamente no Jardim América e quarto domingo à noite no Jardim Primavera. Então, em vez de um culto por mês agora, vamos ter 2 em cada igreja. Sendo que o primeiro é de manhã com a ceia e o segundo será à noite. E nesse culto à noite, ao terminarmos, antes de encerrar o culto, vamos ter uns minutos dedicados à oração. Então, aproveite a sua presença lá e ore pelos seus familiares, e interceda pelos seus familiares, pelos seus amigos queridos, pelos seus irmãos queridos, enfim, interceda por aqueles que você entende que precisam das suas orações. Nós estaremos, eu e os diáconos, estaremos orando também e ajudando vocês na oração. Podem compreender isto? Notifiquem, por favor, aos seus irmãos queridos da igreja, tanto Jardim América como Jardim Primavera. Jardim América, primeiro domingo de manhã e terceiro domingo à noite. Jardim Primavera, segundo domingo de manhã e quarto domingo à noite. Sendo que à noite não teremos ceia, teremos nos 2 domingos da manhã. No primeiro, no Jardim América, e no segundo, no Jardim Primavera. Ali haverá a ministração da Santa Ceia. Já nos cultos da noite, serão cultos normais, evangelísticos e com um momento consagrado à oração, já que não estamos tendo culto de oração. Vamos continuar mandando pelo menos, na pior das hipóteses, pelo menos uma gravaçãozinha por semana para vocês, além da de domingo, veja bem, além de domingo, mais uma, como esta, por exemplo, que eu estou dando hoje. Outra vez será o diácono Júnior, Levi Júnior, outra vez pode ser o diácono Mauro, ou quem sabe até o diácono Adeilson, mas estaremos sempre zelando pelo lado espiritual da igreja. Amém? Podem compreender isto? Então, que Deus os abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti no dia de hoje. Ó Deus, para interceder pela Tua igreja. Primeiramente pela Tua igreja. Está carente de uma comunhão maior, de mais momentos juntos, mais consagração a Ti, enfim, mas Te louvamos e Te bendizemos porque Tu os tens preservado e abençoado e, acima de tudo, sustentado. Obrigado, Senhor, por mais um ano da Igreja do Jardim Primavera, que está completando mais um aninho de existência agora no dia 1º. Se não me falha a memória, são 27 anos. Pai Santo e Bendito, abençoa a Tua igreja. Continua abençoando a Tua igreja. Abençoa os seus familiares, os enfermos entre nós, Senhor. Sara por misericórdia. Eu louvo o Teu nome, porque a irmã Fátima já foi para casa. Louvo o Teu nome pelo nascimento da filha da Kelly, do Johnny, que já está também em casa, graças a Deus. E Te peço, Senhor, que cuides da Fátima, continua cuidando dela, ela carece de Ti, ela precisa de Ti. Nós precisamos de um milagre na vida da Tua filha. Sara, meu irmão Davi,
Cuida da minha família, cuida da família dos teus servos, todos eles, nossos diáconos, nossos irmãos em Cristo também, todos eles. Colocamos familiares, filhos, nossos filhos, colocamos em tuas mãos, Senhor, e te pedimos, livra-nos do mal. Pai Santo e bendito, dirige-nos com teu Santo Espírito e acampa os teus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Dá-nos sempre, Senhor, a unção do teu Espírito para ministrar a tua palavra e para ter uma vida digna na tua presença. Perdoa-nos, abençoa-nos e dirige-nos, peço mais uma vez, com o teu Santo Espírito. Atende a todos os necessitados da tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Coloco também as autoridades do nosso país, tanto federais como estaduais, como municipais, em tuas mãos. E peço, Senhor, abençoa e dirige-os para que criem situações nas quais vivamos com tranquilidade, com dignidade. Pai Santo e bendito, que a graça do teu Filho Jesus, do teu amor, que a comunhão com o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós que te serve. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.